Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso TGCast, o nosso cast onde a gente fala sobre marketing, sobre produção de conteúdo, sobre gestão de redes sociais, sobre design, né, meu amor? Sim, boa noite, gente. Então, eu quero saudar boa noite, todos. Bom dia, boa tarde, seja a hora que você assistir esse vídeo. Quero saudar a todos, já falando para você se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa escutar um pouco sobre o nosso cast de hoje. E qual é o tema do cast de hoje, meu amor? Planejamento. Então a gente vai falar sobre como você se planejar, como você se organizar. Se você ainda não viu o Reels que a gente publicou essa semana sobre esse assunto, que foi o que inspirou a gente trazer esse conteúdo, já entra aqui, já escaneia o QR Code ou vai aqui na descrição. Tem o nosso link, onde você vai poder estar acessando os nossos perfis no Instagram, para você estar seguindo a gente lá e poder estar vendo tudo que a gente publica lá também. Poder estar compartilhando os nossos cortes. Hoje, se você está aqui, provavelmente você já viu o corte que a gente publicou da live da semana passada, que deu alguns bons cortes. Se você ainda não assistiu, já reserva aqui, coloca aqui no YouTube, tem aquele próximo da fila, já bota aqui ó, no card, do lado de cá. No card interativo vai ter a nossa playlist das nossas lives anteriores. Então, se você não assistiu a live anterior, já coloca na próxima fila aí para você ver depois desse nosso episódio. Então vamos para o assunto. Live anterior. Chega de enrolação. Agora é planejamento. O que a gente vai falar sobre planejamento? A ideia é a gente se organizar, né? Sim, até hoje a gente se organiza, gente. A gente aprende todos os dias a se organizar. Essa é a verdade. Sim, a gente está numa constante organização, numa constante planejamento. Mudança. A gente vai se adaptando, mas para isso a gente precisa ter um norte. Sim. E aí a gente dividiu os 3 pontos, que são os 3 pilares que a gente separou aqui, para a gente falar um pouco sobre a organização. E cada pilar vai ter os seus subtemas, para a gente poder estar falando aqui com vocês hoje. E o primeiro pilar de um planejamento, de um planner, você pode estar montando esse planner, é a organização. E aí, para você se organizar, você precisa de um norte. Você precisa saber aonde você quer chegar, né? A gente falou muito disso da semana passada, sobre aonde você quer chegar, o que você quer, o que você busca, quais são as suas referências. Não sei o que fazer, como me organizar. Isso, às vezes as pessoas têm dificuldade nisso. Poxa, mas o meu horário é difícil, eu chego muito tarde, não consigo parar, seja com a esposa, ou seja sozinho mesmo, para se organizar. E a gente está aqui para ajudar você nisso. Isso. E a gente falou também na semana passada sobre isso, né? Que esse papo de não ter tempo é falta de prioridade. Então, se a gente quer dar prioridade para a nossa produção de conteúdo, a gente precisa se organizar, que é o primeiro ponto. Organização. Para ter organização, eu dei o gancho aqui, a Tatiana não pegou, foi a referência. A gente precisa ter referências. E o que seriam essas referências? Como produtores de conteúdo, como pessoas que estão diante da produção, de fazer, de acontecer, a gente precisa buscar referências. E a gente precisa ser consumidores. Mas não consumidores qualquer conteúdo. A gente tem que separar aquele momento onde você vai consumir o conteúdo com a intenção de buscar inspirações. E para cada subponto que eu vou falar, eu vou dar algumas dicas para vocês, para poder ajudar vocês a fazer isso. E eu acho que no ponto de referências, você precisa consumir conteúdo buscando referências. Sim. E ter pastas nos salvos. Se a nossa intenção aqui é produzir conteúdo para o Instagram, pensando em Instagram, a gente teria, primeiro,
organizar os seus salvos. Eu sou uma pessoa muito organizada. Sim, eu já ia abrir esse parênteses aqui, interrompendo, mas também colaborando para este momento, porque esta pessoa aqui, ela é extremamente organizada. E como eu já falei anteriormente, ele também é muito cobrador, né? Se cobra muito, até em relação a isso. Aí, eu aprendo com ele, eu aprendi durante todos esses anos que estamos juntos, o que é de fato se organizar. Porque eu achava uma pessoa organizada, mas ele tem outro tipo de categoria de organização. É um nível assim extremo, não diria nem extremo, mas útil, muito útil, você que vai aprender aqui agora, muito útil para você, para a sua vida, como foi para mim também aprender durante todo esse tempo. Então, nessa pasta de referências dentro do Instagram, eu fiz o seguinte. Para cada tipo de referência que eu tenho um salvo colaborativo com a Tatiana. Sim. Então, você colocou o nome ou foi automático, o insight? O insight eu que botei o nome. Colocou o nome, né? Quando é um bom nome, gente. Insight. Quando são só ideias, coisas que a gente, tipo assim, legal, isso aqui é um bom insight, é uma boa dica. Eu criei a pasta insight. Sim. Quando eu tô procurando referência de criativo para subir alguma campanha, ou eu vejo algum anúncio que eu acho muito interessante, eu tenho a minha pasta só de anúncios, só de criativos, né? Eu tenho pastas de ferramentas. Quando você vê aquele perfil que indica ferramentas, então eu tenho ali aquela pastinha de ferramentas, que são a parte técnica. Qual o programa que a gente usa para legendar, qual a luz. Então, nesse caso, são até ferramentas digitais mesmo. Sim, Tipo, quais são aplicativo, programa de legenda, alguma IA nova que possa ajudar a gente na produção de conteúdo, inteligência artificial, que a gente usa bastante. E diversas coisas que pode estar auxiliando na nossa produção de conteúdo. Então, eu tenho várias pastas de salvos, porque se você salvar tudo numa pasta só, eu particularmente não acho depois, porque fica aquele monte de coisa com assuntos totalmente diversos, onde a gente não consegue se organizar para realmente achar aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa, né? Então, a gente já tem as referências. Aí, quando no seu caso daqui, da nossa plataforma do YouTube, que a gente está aqui agora, você pode fazer uma pasta no Notion com os links do que você gosta. Eu sou um usuário apaixonado pelo Notion, que é uma ferramenta de organização. E se você quer aprender um pouco mais sobre o Notion, que você quer que eu fale um pouco sobre o Notion, como que eu organizo a minha produção de conteúdo no Notion, deixa aqui nos comentários. Fala assim, Gabriel, fala um pouco sobre o Notion, que a gente vai conversar um pouco, fazer um vídeo só sobre isso. Mas, olha, eu tenho agora é a teacher que vai me ajudar. Como é que é aquele atalhozinho da tela inicial do celular? Widget. Como é que é? Widget. Aí, tá vendo? A teacher ajudou aqui. Acho que... Então, eu tenho um que é só de notas rápidas. São coisas que eu preciso anotar e eu criei uma página no Notion onde tem as notas rápidas. Quando eu preciso anotar aquilo rapidinho, eu já coloco ali algo que você pensou do dia a dia. Lá na hora pra a gente vai fazer. falar um pouco mais sobre isso lá na frente, então fica até o final do vídeo para você entender um pouco mais sobre esse detalhe do radar. Guardem essa palavra aí, radar, que a gente vai usar ela um pouco lá na frente quando a gente vai falando do terceiro ponto. Mas é ali eu posso guardar minhas referências. Eu tô assistindo um vídeo no YouTube que é uma aula. Tem aulas maravilhosas no YouTube. Aula de copyright. Tem uma aula de copyright do Ladeira, que é um curso completo, tá lá no YouTube. Aquilo ali vai me ajudar a escrever minhas copies. Então eu pego, jogo aquele link no Notion, jogo aquele link num grupo de WhatsApp. Você pode ter um grupo. Agora você cria um grupo com alguém, tira, a pessoa fica com um grupo só pra ele. Isso. Você pode fazer vários grupos. Você mesmo fica no grupo. Você faz um grupo no WhatsApp, por exemplo. Eu já fiz vários grupos assim, eu boto a Tatiana. Sim. Quando nós dois querem ver, mas é uma coisa que eu tô querendo guardar, eu boto alguém e tiro e fico só eu sozinho no grupo para usar ele como uma pasta para guardar alguma coisa, um áudio, uma referência. Então isso é o quê? A gente vê como mais rápido. Isso. A gente prefere bloco de nota, anotar, também é uma ferramenta muito boa. Isso são as nossas referências, pastas de referência, salvar no computador, uma pastinha. Então a gente ter referências do que a gente quer de produção de conteúdo. Organizou, montei umas referências. Isso é para a vida.
Análise de métricas, que é o segundo subponto da nossa organização. A análise de métricas, a gente vai analisar o desempenho de cada post. Sim. Mas, antes de começar, às vezes, produzir um conteúdo, o próprio Instagram te orienta qual é a melhor forma de você... Gente, lá no aplicativo tem a aba, tem vídeo explicando também. A gente também pode explicar sobre isso. Claro, também, se você quiser saber, coloca nos comentários. Sim. Se você quer que a gente fale um pouco mais sobre métricas. E lá, mostrar lá direitinho no aplicativo onde você vai achar, para você colocar, às vezes a gente tem dúvidas sobre isso. Lembrando, as métricas de insights aparecem para as contas profissionais. Isso. Então, Detalhes que em breve virão para você que tem essa dúvida. Eu criei o perfil no Instagram, mas como é que eu vejo quais pessoas estão acessando meu perfil? Você vai lá, tem uma aba onde aparece idade da pessoa, o gênero. São mais mulheres, são mais homens que assistem o conteúdo. Quantas pessoas clicaram no perfil? E o mais importante para a nossa organização... Horários em que as pessoas estão ativas. Isso, são os horários. No Instagram. A gente está falando muito sobre o Instagram porque é uma ferramenta principal, né? Muito útil, assim, de vitrine. É claro, muita gente está no Facebook. Hoje eu vejo, como o Facebook também é visibilidade para minha página, eu vejo lá as métricas, né? Com o que eu tenho colocado recentemente. E lá tem aparecido curtidas, pessoas que veem também lá. Eu tive até que atualizar porque estava muito no Instagram. Isso também é algo que a melhorar, que eu vou estar desenvolvendo também. E em breve, quem sabe, estarei no YouTube junto com o meu marido. É claro, aparecendo aqui, ele aparecendo lá, e a gente vai crescendo. É isso aí. E acompanhando quem assiste. O próprio YouTube também tem essa página, você que está no YouTube começando, ou já tem uma certa audiência, você vai lá, tem uma página e aparece a idade, a localização. Lá aparece até a localização, pessoas do qual estado, país, idade, quantas visualizações teve o vídeo. Você consegue acompanhar isso, né, de perto. É isso aí. Para a gente começar a partir, a gente já tem referências, a gente vai analisar as métricas com o sentido de se organizar mesmo na nossa produção. Por exemplo, saber qual é o melhor horário, onde o seu público está mais assíduo, o seu público está mais online, né? Sim. A gente precisa ter essa ideia, né? Uhum. Tem aquela métrica básica, né? Que as pessoas entram no início do dia e que os picos maiores são após as 18 horas, pra gente que está aqui no Brasil, né? A gente tem falar da técnica de terça a quinta? É uma boa para lives, principalmente quando a sua intenção é vender, né? Mas isso muito vai do teu público. São testes que você vai fazendo. Tem uma regra, né, que a gente já ouviu em algum lugar, né? Que uma sugestão. Uma sugestão. Uma sugestão para o seu público. Isso. Uma sugestão que a gente viu, né? Que a gente achou interessante. Sim. É em relação ao horário. Aos dias. Sim. Dias principalmente para lives de venda, né? Sim. Que seriam terça, quarta e quinta, onde as pessoas estão mais propensas a comprar, né? No caso de uma live de venda. Mas live de interação, que a gente deve falar um pouco mais sobre os formatos ali na frente, é o que a sua audiência melhor responder a você. São testes que você vai fazendo junto com a sua audiência. Hoje você faz num dia, ou amanhã você faz em outro, e aí você vai... A gente mesmo começou a fazer no domingo, porque era o dia quando a gente tinha tempo. A gente podia... Olha falando do tempo, olha ele disponível, o horário disponível. O horário disponível que a gente tinha era o domingo, à tarde. A gente falou assim, não, esse dia não dá mais, a gente vai ter que vai ter que priorizar a live, a gente aparecer aqui, a gente gravar. E a gente testou, a gente tem, né? Agora estamos na fase de teste, porque aqui é assim, a gente passa para vocês o que a gente está vivenciando. Isso. Se a gente vivencia, a gente pratica e assim a gente aprende. Teve até uma caixinha no Instagram essa semana que perguntaram isso, se essas estratégias são que a gente
que a gente aplica no Claro, nosso perfil. com E foi o que eu certeza, falei. gente. Tudo Não que é- você vê eu indicando a vocês são coisas que a gente está O- testando e a gente está fazendo nos nossos próprios perfis. O Gabriel, ele falou semana passada que você vai entrar no nosso Instagram agora e vai falar assim, são poucos seguidores, mas é o que ele falou, nós estamos em crescimento. Em movimento. Em movimento. E Você até a botou mudança essa frase essa acontece no semana, né, movimento. meu amor? A mudança Isso. acontece no movimento. Então, a gente já analisou as métricas para a gente saber os melhores horários, os melhores dias de pico, para você ver quais são o movimento que a sua audiência tá. E o terceiro ponto dentro da organização é uma análise de concorrência. Análise de saber o que os seus concorrentes do teu nicho, o que as pessoas em volta de você que estão brigando Sim, gente, pela mesma fatia do público. a área que for, todos têm público. Todas as pessoas podem ter público. A questão é o que você tem passado, o que você tem gerado, o que você tem gerado de útil, de valor para as pessoas no seu perfil. Não adianta aparecer uma vez ou outra, mas assuntos para uma próxima live. Mas e de acordo com a sua área, se você vai falar sobre o fitness, se você vai falar sobre alimentação, se você vai falar sobre dinheiro, se você vai falar sobre infoproduto, se você vai falar sobre a internet, você tem que estar ligado no que está acontecendo. Você tem que estar em novidade de vida. Como em Jesus Cristo nós temos novidade de vida, a gente tem que estar em novidade dos momentos. Hoje a gente está falando disso, amanhã a gente está falando daquilo. Isso. Hoje tem uma ideia nova, hoje tem um programa novo, tem que estar ligado. Dentro da organização, a gente falou de consumir conteúdo. Consumir conteúdo também tá atento E não é só, gente, assim... ao seu universo. E outra coisa, querer para fazer usar igual. isso. Não é querer fazer igual, vou fazer igual fulano. Não, não é assim. É seu estilo, sua verdade, assim, o seu jeito de ser, como a gente está aparecendo aqui. Eu, uma pessoa muito, assim, já me considerei muito tímida na vida, eu tenho colocado isso de lado para realmente estar falando aqui com vocês. E assim, o Gabriel, muito mais falador que eu e muito mais, talvez, eloquente em relação ao falar, mas é um aprendizado junto, em cooperação. Isso. E aí uma dica que eu dou para você analisar a concorrência e analisar também uma referência, uma dica também de referência, referência. é você criar um perfil oculto. Nossa, um perfil oculto? É, um perfil oculto, onde você não vai ser seguido por ninguém. Sim. A ideia desse perfil é você seguir só as pessoas que são referências e que são concorrência dentro do que você fala, dentro do assunto que você tem. A ideia é você ter o máximo de referências e de concorrências para você no seu feed e na sua área explorar principalmente, ser aquele lugar onde o Instagram vai te entregar o conteúdo que você precisa se inspirar. Para você se inspirar. Inspiração não é cópia. Você vai colocar com a sua característica, a sua cara, aquele assunto no ar. Terminando o ponto de organização, a gente vai para o segundo ponto, que é a regularidade. A regularidade é um sinônimo de constância, que a gente falou muito semana passada. Sim. Por quê? A gente precisa ter as referências, precisa analisar as métricas para saber quando melhor, o que melhor fazer, analisar o que os nossos concorrentes estão fazendo para a gente ser o melhor naquilo que todo mundo faz. Sim. A gente precisa definir agora, nessa regularidade, as quantidades de publicação. Sim. E aí você vai perguntar, Gabriel, tem limites? O que a gente faz? Olha, quantidade é definido com o que você consegue entregar. Mas uma coisa é certa, a gente precisa publicar todos os dias. Todos os dias a gente precisa estar colocando conteúdo para poder estar cada dia acostumando a nossa audiência com o nosso rosto, com o nosso trabalho, com o que a gente ser o primeiro tem. Lá no story de alguém que está assistindo você todos os dias. Definir as quantidades vai muito naquilo que você tem colocado como suas prioridades. Sim. E aí, a gente fala do segundo ponto, que é os horários. A gente analisou as métricas, a gente define um horário.
O ideal para viralização até de Reels é você ter um horário fixo. Eu queria ter o sonho de poder estar publicando 3 publicações por dia, Sim. com esse volume de Chegaremos conteúdo. lá. Um fixo de manhã, um post fixo de manhã, um Reels no meio do dia e um carrossel à tarde. Esse é o meu objetivo daqui a um tempo. Você me vê todo dia publicando um fixo, um Reels e um carrossel todos os dias. Publicação todo dia, gente. Não tem pra onde correr. Mas você adapta a sua realidade Sim. naquele momento. Teve semana a gente não conseguiu publicar todos os dias, mas Sim. pelo menos 2, 3 vezes na semana Sim. tava lá. Se eu fosse para falar para você de mínimo e máximo, o máximo seriam 3 por dia. 3 por dia. E o mínimo seriam 3 por semana. Apesar de ser um número 3, mas é assim, 3 por semana ou 3 por dia no máximo. Aí São os você- extremos. É o que se Isso, adapta à sua realidade Você atual, começa ao dessa seu forma. assunto. Desculpa. Você começa dessa forma e vai crescendo. Vai ter dia que você vai conseguir fazer até mais. Vai ter semana que vai ficar nessa regra de 3. Isso. E os horários, você vai testando. É teste. É teste. Eu não vou chegar aqui pra falar assim, ó. Nossa, nesse Não, horário eu não, é super... eu não posso definir. Eu não sei super- qual é o seu público, eu não sei quais são as pessoas. Eu não tenho acesso Super às ativo métricas nesse do horário. seu Não perfil. tem como, é. E aí você vai definir os formatos. Ah, Uma Gabriel. autoanálise também, né? É uma autoanálise. Ah, Gabriel. Ah, Tati, eu não vou conseguir fazer Reels todo dia. Não sei gravar, difícil. Ah, eu não vou conseguir Não dar tô conta pronta, de não tô fazer maquiada. carrossel. Ah, se eu for contratar um designer, eu não vou conseguir pagar o designer para fazer post todos os dias. Aham. Claro que isso é, como a gente falou, é teste, é organização, você define o formato. E aí, em formato, eu tenho uma dicasinha de story para você. Você sabe que o story tem aquelas bolinhas que vão aparecendo lá na frente. A Tatiana chegou aqui a comentar um pouco sobre isso. Mas, uma dica de story. O nome próprio já diz, né? Stories são histórias que você conta do seu dia a dia. E essas histórias não precisam ser contadas de uma vez só, e Sim. nenhuma vez só no dia. O ideal é que de 2 em 2 horas você faça alguma publicação em story para que a sua bolinha chegue para frente. Isso, E apareça. a hora que o seu seguidor abrir o Instagram, ele possa te ver. Então, conte uma história durante o dia, principalmente, se possível, stories que se conectam, para a pessoa sentir essa curiosidade. E ela fica até o final. Isso. Assunto também para uma próxima. Para uma próxima, isso aí dá próximo uma, vídeo, dá um uma aula inteira uma aula só inteira só sobre sobre isso. stories, sobre. Sim. Mas hoje a gente não vai se apegar a isso. Você vai definir o seu formato. Então vamos recapitular o ponto 2. O ponto 2 falou sobre regularidade. A gente vai definir as quantidades, os horários e os formatos que a gente vai produzir. E aí anota mesmo no papel, monta numa planilha. Se você, eu vou deixar aqui, se esse vídeo, nossa meta vai ser baixinha. Se esse vídeo bater 50 likes, eu vou disponibilizar uma planilha para você poder estar organizando esse seu conteúdo. Exclusivo. Mas você. aí a gente tem que bater aqui 50 likes e você já se inscrever aqui no canal Já aproveita. pra gente E poder. entra lá no nosso Instagram, siga e cresça junto com a gente. Isso. Eu já deixo essa planilha para você já começar organizando isso. Eu posto uma aba de referência para você guardar link. Eu boto lá uma aba você definir quantidade, horário e formato que você vai usar. E aí a gente parte para o último ponto, terceiro ponto, que é um ponto que eu gosto muito, que é a agenda. Nesse Reels que a gente publicou essa semana, a gente fala sobre a agenda. A gente fala sobre a sua organização. Ele já bate logo aqui na dor da pessoa que sempre achou que um dia, gente, eu um dia achei que ia conseguir usar assim, agenda linda, que ia ficar tudo assim, horário. Tá lá, o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite, tá lá anotadinho. Mas tá marcado, tá feito. Pode ser a sua realidade nesse momento.
A gente está aqui para poder te mostrar que você pode sim concluir o seu objetivo na sua agenda e fazer a sua agenda de fato, seja ela virtual, seja ela física. Isso. Agora, como adaptar uma agenda para a produção de conteúdo? Lá no início, no ponto de organização, eu falei sobre referências. Mas aí, você busca referências para você usar alguma hora. Agora, na hora que você estiver montando a sua agenda de conteúdo, porque essa agenda não é só a sua agenda de organização, é a sua agenda de conteúdo. Sim. Quando você estiver montando a sua agenda de conteúdo, a ideia é fazer com que tudo que você veja, e isso eu falei também lá nos stories essa semana, tudo que você lê, escuta, assiste, conversou com alguém, aquilo se adapta ao seu conteúdo, vira radar de conteúdo. E aí aquele botãozinho do Notion que eu falei para você, aquele grupinho no WhatsApp que eu falei para você lá no ponto de referência, ele vai virar o seu radar de conteúdo semanal. Olha, esse aqui eu vou guardar porque eu vou gravar um Reels falando sobre isso. Ah, esse tema aqui eu vou fazer um carrossel. Tem um Reels no meu perfil que eu estava lendo um livro e eu vi um trecho muito interessante. Eu falei assim, cara, esse trecho aqui vai virar um Reels falando sobre comunicação, sobre conexão. Eu tava lendo um livro sobre oratória, sobre comunicação. E eu tava falando, isso aqui fala muito sobre conexão na internet. E a ideia do livro, um livro antigo, que nem é tanto da era digital, o autor se baseia em blog, compartilhamento de ideia de blog, não é uma coisa 2023, é uma coisa bem antiga. Mas, gente, comunicação, ela tá aí, você se comunica, agora a gente tá se comunicando olhando para uma câmera, eu tô te vendo aqui. É o quê? Se comunicar e se conectar com a sua audiência. Então, tudo que você vê, tudo que gere conexão com o seu assunto. Vou dar um exemplo. O seu nicho é emagrecimento. Sim. O seu nicho é emagrecimento. Você viu assistindo lá no canal do Renato Cariani uma dica muito interessante que você possa adaptar para o seu perfil. E faz sentido com aquela ideia de conteúdo daquela semana, aquele roteiro de conteúdo da semana. Já salva aquela referência para você usar no seu roteiro de conteúdo dessa semana. Então, você vai ter um radar de conteúdo semanal. Olha, isso aqui é para eu sentar e fazer o meu roteiro essa semana baseado nessa referência. Daquilo que eu li, daquilo que eu escutei, daquilo que eu conversei e daquilo que eu captei no meu ambiente daquela semana, que dá para eu adaptar aquilo em conteúdo. E aí a gente chama isso de chuva de ideias. De novo a teacher vai usar o termo em inglês. Brainstorm. Tá vendo? Olha que lindo. Você vai fazer aquela chuva de ideias e aí isso você vai fazer durante o seu dia a dia, tá? E aí você ter o dia do roteiro. O dia do roteiro é onde você vai pegar aquela chuva de ideias, todas aquelas ideias que você tá lá no seu radar e vai organizar os roteiros. E aquele roteiro pode ser Reels, pode ser YouTube, pode ser carrossel, pode ser um post fixo, ele cabe para um post fixo. Vai ser aquela foto bonita que você vai tirar, onde você vai deixar aquela legenda, onde você conta a sua história, divide a sua jornada, o seu storytelling com a sua audiência, numa foto que comunica no seu texto de baixo. Isso você vai fazer no dia do roteiro. Sim. Nesse roteiro, você já pode até preparar as legendas das suas postagens. É muito importante, para quem gosta de se guiar com data, você colocar assim, segunda-feira é o dia de gravar. Um exemplo. Terça-feira é o dia de postar. Quarta-feira é o dia de gravar outro vídeo. Quinta-feira é o dia da edição. Você coloca os dias, pode ser dia da semana, pode ser um horário específico naquela semana para você fazer aquela atividade. Então, você se organizar na agenda é isso. A gente está falando aqui dos tópicos, do que você vai fazer em relação ao conteúdo, mas é bom você se organizar em relação à sua mente mesmo. Gosto de fazer dessa forma, colocar, naquele dia a gente se programou para fazer a gravação. Então, a gente vai fazer a gravação nesse dia, nesse horário. A gente coloca a agenda, né? A agenda dele de trabalho, a minha. Eu geralmente chego mais cedo, ele não. Então, a gente se organiza em relação a isso.
Você que conhece, sabe a sua rotina, qual horário que você chega do trabalho, ou se você já está trabalhando somente com isso, já vai focar um horário para você fazer e as demais atividades. E aí você vai se organizar para colocar roteiro, que a gente vai falar sobre isso também. Pensar, colocar as ideias na mesa e pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e assim por diante. Isso. Roteirizou. Dentro daquele roteiro você já pode fazer a legenda do seu post. Sim. Com as hashtags. E agora o Instagram mudou um pouco. Mudou esse conceito um pouco de tags, né? Como que você usa. Você tem que pensar com estratégia de um termo muito bonito que é chamado de SEO, que seria o método de o motor de busca, né? A sua hashtag é o seu motor de busca dentro do Instagram, o que ajuda o Instagram a entregar para quem pesquisou o seu assunto. E no YouTube YouTube, né? tudo é um SEO. Desde o título, desde a descrição, a sua thumb que chama atenção aos olhos. Tudo é voltado para método de busca. Então, as hashtags não pode usar mais hashtags genéricas. Isso não faz sentido mais para os dias de hoje. Hashtag explorar, hashtag Reels, essas hashtags muito abertas. Não, pensa numa hashtag bem específica. Para quando alguém pesquisar gestão de redes sociais, é o Gabriel que vai aparecer lá. Quando alguém precisar de design gráfico, design criativo, é a Tatiana que vai... Estratégia de redes sociais, é o Gabriel que vai aparecer lá. Então pensa dentro do seu assunto e dentro da sua mensagem daquele dia e dentro do teu assunto geral do teu perfil. Essas são as hashtags que você vai usar e isso você vai pensar nelas no momento da roteirização. Roteirizei, gravei tudo num dia só, galera. Vamos gravar tudo num dia só. Aqui em casa é o final de semana. Ou é o domingo, ou é o sábado que a gente vai gravar o conteúdo daquela semana. Sim. A não ser a live que a gente faz durante a semana. Mas a ideia é gravar todo o conteúdo. Todo o conteúdo você já deixa gravado de uma vez só. Se der, já edita, porque você já está com aquela coisa assim, direto na sua cabeça. Mas se não, tem um dia para você fazer as edições. Dentro das edições, não vamos esquecer das legendas. E não agora das legendas do post, mas sim das legendas dos próprios vídeos, né? O seu texto legendado comunica, porque muitas das pessoas, eu não vou saber o dado ao certo aqui, mas muitas pessoas assistem as coisas com celular sem áudio, porque às vezes está no ônibus, não está com fone de ouvido, não tem como, e as pessoas vão ler. Então tenha legendas, e legendas que atraiam a atenção para poder fixar as pessoas no seu conteúdo. Depois que você está com tudo isso pronto, meu irmão, é só publicar o seu conteúdo. Então publica a sua semana toda. Você pode ter a própria ferramenta do Meta Business Suite, que é o que o próprio Instagram e Facebook te dá. Estreia. O YouTube tem o modo estreia, modo de organização, para você já programar para o dia que você está acostumado a publicar. E se eu for indicar uma ferramenta extra, que é a que eu uso, é o MLabs, que também é maravilhoso, você consegue editar, esse é pago, não é gratuito. Você consegue programar todos os conteúdos de todas as redes sociais que você atua. Então, é uma possibilidade que você tem também de programação da sua publicação. Então, vamos aqui dar aquela recapitulada na nossa aula de hoje sobre planejamento de conteúdo. Primeiro ponto, organização. E dentro da organização, você vai organizar as suas referências, métricas, visualizar as suas métricas e analisar sua concorrência. Tem aquele perfil para você organizar todas as suas referências, para você poder se inspirar, para você começar a buscar a sua regularidade. Na regularidade, você vai definir as quantidades de publicação, os horários que você vai publicar, os formatos que você vai utilizar. Serão Reels, serão carrossel, será post fixo, foto. E isso você vai definir analisando as suas métricas, igual a gente falou lá em cima. E tenha uma agenda de conteúdo. Se defina o dia que você vai captar o tempo todo, tudo pode virar conteúdo. Roteiriza tudo num dia só. Roteiriza todas as suas publicações. Escolhe as melhores que se encaixam no seu perfil. Lógico. Tem um dia para você gravar todo o conteúdo, editar o seu conteúdo e publica já a sua semana toda para você não precisar ficar desesperado. E diquinha bônus,
que a gente deu lá no Reels que a gente tanto falou, que a gente quis dar uma dissecada naquilo que a gente fala naquele vídeo tão curtinho. Tenha um momento de interação com a sua audiência, Sim. próximo dos seus horários de publicação, porque isso aquece o algoritmo. Você lá comentar, até mesmo comentar no post de alguém, você ir lá curtir, realmente ver, não é só ver por comentar só. É você lá tá apreciando o trabalho de alguém, de você tá curtindo, de você aparecer nos stories antes da publicação ser rodada, né? E de estar presente o tempo todo. É muito importante a presença. Isso. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Porque se esse conteúdo fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma, se Mas isso já vai te acabou? auxiliar, Continue, gente, com a gente. inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que possa precisar das nossas dicas, da nossa aula de organização na produção de conteúdo, de planejamento. Sim. Se a gente bater a nossa meta de likes, 50 likes, a gente está começando sem bater a nossa meta de likes, você pode me chamar aqui no direct do Instagram, sim, que eu vou te mandar a nossa planilha de organização de conteúdo para você vai poder encaixar da sua forma. E isso totalmente editável, um linkzinho lá no planilhas do Google para você. Já vamos deixar definido o próximo, o tema. E isso. Meu amor tinha feito uma caixinha. Qual era o outro tema que você tinha sugerido? Tem que ver aqui. Mas se você tem algum tema que você quer ver o Gabriel e a Tatiana falando sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para você estar vamos falar do... aprendendo cada vez mais. Deixa eu ver aqui, gente. Se você rolar aqui a nossa página para baixo, você vai ter lá alguns links. Tem o link dos nossos perfis no Instagram. Tem o link dos equipamentos que a gente usa aqui. Não são equipamentos complexos, são coisas que você pode estar agregando na sua produção de conteúdo para estar melhorando a sua produção de conteúdo, já que a gente fala para empreendedores, para produtores de conteúdo. Não se esqueça, se você quiser contratar os nossos serviços, a gente está aqui para te ajudar. Eu faço a gestão de mídias sociais, a Tatiana faz design. Os nossos sites, para você estar contratando a gente, está aqui na descrição do vídeo também. Já falei do link dos nossos equipamentos, já falei do link dos nossos sites e das nossas redes sociais. E se você quiser aprender a fazer transmissão ao vivo... Esse era o tema. Como fazer lives. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, saber fazer live, a gente tem um e-book aqui embaixo que você pode estar fazendo o download dele. É um precinho bem legal, vai para ajudar a gente, para poder estar incentivando o nosso trabalho. E não menos importante, se você quiser que a gente fale um pouco sobre transmissão ao vivo, já que a gente está sempre aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto aqui no... Começa a fazer live no Instagram, no YouTube. Se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, eu quero montar um podcast completo, sim, pergunta a gente. Deixa nos comentários se você quer aprender mais sobre isso. A gente está há mais de 3 anos transmitindo ao vivo, sim, todo domingo na nossa igreja. A gente montou junto com a nossa equipe. Sim. Com a estrutura. Computador, então, se você quiser aprender... Todos os formatos, preços. E isso, tiver alguma dúvida sobre isso, tem o nosso e-book, ou você pode procurar uma consultoria direto nossa, que você vai saber um pouco mais sobre transmissão, sim, ao vivo. Então, pessoal, essa é a live da nossa terceira live sobre produção de conteúdo, episódio 3. E a gente agradece você que assistiu aqui até agora. Constância é tudo. Constância é tudo, não se esqueça disso. Vamos transformar juntos a sua presença digital. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Beijo. Beijo.